Olá a todos, boa noite. Estamos começando aqui uma live do Oncoportal, portal de educação médica. Então eu estou convidando aqui o Dr. Rodrigo Munhoz para participar com a gente da live. Então, Rodrigo, boa noite. Tudo bem? Pessoal, então, 8 horas em ponto, a gente está começando a live de hoje. Espero que o áudio esteja ótimo para todos. Se não tiver, envie aqui nos comentários. Então, é um prazer estar com todos vocês hoje. Eu sou o Denis Jardim, sou oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, sou um dos membros do Oncoportal e hoje nós teremos um evento ao vivo especial com a presença do Dr. Rodrigo Munhoz. Rodrigo Munhoz também é colega oncologista clínico, especialista em tumores de pele, sarcomas e melanomas, e estará comigo hoje aqui para a gente discutir um pouco das novidades do Congresso Americano de Oncologia Clínica, que aconteceu há uma semana atrás em Chicago, que a gente vai tentar nas áreas de tumores urológicos e sarcomas e melanomas debater as principais novidades, mas fiquem à vontade também para enviar perguntas ali na seção de comentários de qualquer situação que tenha chamado a atenção, de qualquer novidade que tenha visto na imprensa, em qualquer lugar, porque o nosso compromisso aqui no Oncoportal é sempre trazer ali a informação atualizada, de qualidade, de fácil entendimento. Então, para a gente começar ali a nossa conversa, estou aqui com o Rodrigo. O Congresso da ASCO é um congresso muito importante na oncologia clínica, tanto para trazer informações de novidades, quanto pessoalmente como um local que nós valorizamos muito para apresentar nossas próprias pesquisas, nossos próprios avanços. Então, Rodrigo, me conta um pouquinho da sua visão e conta para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, como que é a ASCO, o que ela representa para você como pessoa e para todo mundo que está envolvido na Denis, oncologia clínica. a gente está habituado a, nesse período do ano, quando começa junho, parar nossa agenda, parar nosso dia a dia e reservar um tempo justamente dedicado a esse congresso. E para nós, oncologistas, faz parte do nosso dia a dia, mas seguindo a missão do Oncoportal, que é de fato levar informação, conhecimento e compartilhar essas experiências com pacientes e com quem tem interesse no câncer, de fato é fundamental contextualizar esse congresso. Por que se fala tanto desse congresso? Por que existem diversas iniciativas discutindo as novidades? Porque esse talvez seja de fato o maior congresso de oncologia, pelo menos no que diz respeito àquilo que vai ser incorporado no cuidado do paciente, no calendário do oncologista, do radio-oncologista, de muitos hematologistas. É o congresso que tem o maior público daqueles relacionados à oncologia. Tipicamente, esse congresso, antes da pandemia, reunia 35, 40, 45 mil pessoas em Chicago. Nesses últimos anos, nessa última década, é um congresso que repetidamente acontece em Chicago. E que ele é dividido em diferentes áreas, trazendo novidades sobre o tratamento, trazendo sessões educacionais, ao longo das quais são revisitados os principais conceitos e debatidas as novidades e como incorporar isso no dia a dia, redefinindo os padrões de tratamento e, naturalmente, com algumas sessões especiais. O Congresso ele traz, por exemplo, a sessão plenária, que é onde são apresentados os principais trabalhos selecionados para aquele ano, em número muito reduzido. E aí as áreas específicas de cada tema. É um congresso bastante denso, ele tem um networking muito pesado para o oncologista, tem reuniões de pesquisas. Então, é um momento de atividade que transcende só aquilo que é apresentado na forma de estudo. E daí a importância. E, essencialmente, muito daquilo que a gente vai fazer na oncologia nos anos seguintes é definido por aquilo que é apresentado no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. E daí a importância de toda essa atenção. E talvez vocês não terem conseguido um contato com o oncologista ou uma consulta nessa semana, porque é realmente um momento ao longo do qual o oncologista para a sua agenda, para a sua atividade em casa e se dedica totalmente ao congresso, que é uma atividade de imersão que, de fato, traz um crescimento profissional e um momento de educação muito, muito significativo.
E justamente por isso que a gente optou por fazer essa live aqui no Oncoportal, para debater nas respectivas áreas, na área do Denis, tumores geniturinários, e na minha área, tumores de pele e sarcomas, o que teve de novidade, naturalmente com uma ênfase para o nosso paciente ou para quem tem interesse em oncologia, mas que não necessariamente seja a área que esteja vivendo esse dia a dia. Legal, só para então complementar e dar uma ideia da dimensão do que acontece nesse congresso, para quem não é da área, eu costumo dizer que esse congresso ele é quase que um shopping center da oncologia, que você pode ir atrás de várias formas de se atualizar, de fazer contatos. Você pode simplesmente ser um consumidor, de ir lá enfim, e assistir aulas, assistir apresentações, assistir novidades, trabalhos novos, tanto na forma oral quanto pôster, são uma infinidade enorme de trabalhos enormes, desde questões e totalmente inovadoras, até como melhor manejar os pacientes que já estão em tratamento, como cuidar de toxicidade, até eventualmente, assim, ocorrem muitas reuniões importantes que a gente vai definir estudos futuros, ou é uma via de que muitos de nós ali estão envolvidos na hora de apresentar um trabalho, de apresentar uma pesquisa. Felizmente aqui, todos aqui do Oncoportal, de alguma forma já apresentaram trabalhos nesse congresso, seja apresentações orais, seja apresentação em pôsteres. Então, é um congresso que realmente a gente acaba extrapolando ali as fronteiras de só estar assistindo aulas ou informações. E para quem não é da área, é importante sempre mencionar que são temas muitas vezes complexos que são apresentados, pesquisas muito inovadoras, pesquisas convencionais, e eu acho que é importante, a imprensa às vezes vincula um tópico específico, uma coisa que parece que fez muito sucesso, e a gente não para de receber às vezes o WhatsApp de pacientes que a gente acompanha, doutor, você viu isso? Saiu no jornal A, no jornal B, esse tumor parece que está sendo curado agora, etc. Mas é importante que todo mundo coloque essas novidades dentro de caixinhas. Então, tem as caixinhas de novos tratamentos totalmente inovadores, que às vezes são estudos pequenos, que são remédios que vão demorar muito para chegar, que às vezes a gente nem sabe se vão chegar. Foi um estudo muito inicial, às vezes até estudos que não são realizados em seres humanos, que esses estudos, às vezes, apesar de serem bombásticos, eles não necessariamente mudam a nossa rotina de como cuidar do paciente. Por outro lado, às vezes tem aquelas caixinhas dos estudos de tratamentos que a gente já faz e já tem acesso, mas que de alguma forma eles são utilizados de um jeito diferente, são utilizados ali com maior ou menor intensidade, numa indicação diferente, e que às vezes são coisas prontas para a gente mudar na semana seguinte o cuidado dos nossos pacientes. Então, dentro disso, Rodrigo, o que te chamou a atenção nas suas áreas, ali, tumor de pele, melanoma? Quais são as grandes tendências? O que você tem visto ali de mudança ou de boas Denis, novidades organizando nessas nessas caixinhas, áreas? acho que é mais fácil começar por aquilo que ainda é inicial, por aquilo que ainda vai tomar um tempo para ser incorporado. E eu talvez comece falando do grupo dos sarcomas. Houve alguns dados bastante interessantes de novas opções de tratamento para um subtipo muito específico de sarcoma, que é o GIST. Esse é um tumor gastrointestinal, um sarcoma gastrointestinal, que ele talvez sirva de protótipo para o conceito de terapia-alvo. Ele é um tumor cuja história mudou no começo dos anos 2000, a partir da identificação de mutações que são como que interruptores nesse tumor. E a partir daí se construiu o conhecimento de que drogas poderiam desligar esses interruptores, isso se confirmou na prática clínica, e o GIST desde então mudou o seu dia a dia, o tratamento dos pacientes com GIST foi drasticamente alterado às custas da incorporação então de terapias-alvo. O precursor disso, e que segue como tratamento padrão em muitos cenários, foi o imatinib, chamado também de Glivec, e a partir daí vieram outras terapias-alvo. Mas ao longo dos últimos anos, desde esses dados iniciais, de 98, quando se definiu a descrição dessa mutação, e 2001, quando foi incorporado o imatinib, o GIST foi sendo subclassificado. Se entendeu que o GIST não era uma doença só, mas uma doença com muitos outros subtipos moleculares. E muitos desses subtipos não tinham a mesma resposta ao tratamento com imatinib ou com as outras drogas-alvo.
e tinha um curso um pouco diferente. Então, nessa ASCO foram apresentados alguns resultados ainda iniciais de tratamento com novas intervenções para subtipos específicos do GIST. Existe um subtipo raro que não tem as mutações padrão, ele é definido por uma mutação em genes da família SDH, que se chama, e é um subgrupo que não tem a mesma resposta aos tratamentos usuais do GIST. E daí um esforço muito grande da comunidade científica para conceber intervenções que funcionassem para esse subgrupo. E esses esforços começam a dar resultados com tratamentos iniciais, mostrando aí algum grau de atividade para esse subtipo específico de GIST com alteração nesse gene, né, nesse complexo enzimático que se chama SDH e não nos genes tradicionais do GIST. Uma outra coisa que vem bastante interessante para o GIST, também servindo de protótipo para o conceito de terapia-alvo, é a capacidade de avaliar essas mutações, que historicamente a gente investigava no tumor, numa biópsia do tumor, agora em sangue periférico, no conceito de biópsia líquida. Justamente pelo GIST ser rico nessas mutações que definem o tratamento, da mesma forma, muitos estudos se voltaram para a capacidade de identificar essas mutações em amostras de sangue normal. Como você faz um hemograma, como você faz um teste, por exemplo, para avaliar a função renal, se busca também sangue periférico, numa amostra de sangue normal, essas mutações que são identificadas em fragmentos do DNA do tumor, justamente para ajudar, primeiro, a monitorar o tratamento, segundo, a entender os mecanismos de resistência e tomar decisões de tratamento que sejam melhor dirigidas. E alguns dados muito interessantes mostram que para os anos por vir, a gente vai caminhar nesse sentido no tratamento do GIST, cada vez mais incorporando, então, técnicas de biópsia líquida, que a gente chama também de avaliação de DNA tumoral circulante, justamente como uma ferramenta para nos informar sobre as mutações que estão ocorrendo meio que em tempo real no GIST, seja no momento do diagnóstico, seja ao longo do tratamento, tentando, então, antecipar uma progressão que vai aparecer meses, semanas depois no exame de imagem, a partir da biópsia líquida, e, da mesma forma, usando essa informação da biópsia líquida para selecionar o melhor tratamento, justamente mudando um pouquinho aquele algoritmo sequencial. Você usa uma droga A no primeiro momento, ela parou de funcionar, você vai para a droga B, porque é assim que ela foi estudada, e depois vai para a droga C, independentemente da mutação de resistência identificada. E agora essa estratégia que vem sendo incorporada cada vez mais no GIST nos permite talvez subverter essa sequência e selecionar o melhor tratamento em função da mutação de resistência que você encontra. E isso vai ser algo cada vez mais utilizado no GIST, muito provavelmente em conjunto com as técnicas tradicionais de imagem, para que a gente consiga oferecer, primeiro, a maior chance de sucesso e antecipar o momento de acontecimento, ou seja, o momento de progressão de doença, o momento de recidiva do tumor. E isso é algo muito, muito interessante. E, mais uma vez, eu cito o fato de que o GIST serviu de protótipo para o conceito de oncologia personalizada, oncologia de precisão dentro dos tumores sólidos. E talvez essa seja uma tendência também em outros tumores sólidos. Depois imagino que você vá comentar sobre isso também. O Denis é um amplo conhecedor da parte translacional da oncologia, ou seja, daquilo que vem de modelos experimentais e que começa a ser usado na prática clínica, e cada vez mais a gente vem buscando esse conceito de biópsia líquida como uma forma de materializar a oncologia de precisão. Então, talvez o GIST capitaneie isso e logo na sequência a gente tenha o avanço em outros tumores sólidos. Partindo mais para a parte próxima do dia a dia, nós tivemos alguns estudos importantes em sarcoma, tipicamente no sarcoma de Ewing. O sarcoma de Ewing é um sarcoma muito, muito raro. Ele proporcionalmente é um pouco mais frequente em pacientes pediátricos, em pacientes jovens, mas no adulto é um tumor muito incomum. E pela raridade, é muito difícil construir conhecimento. A gente não consegue, com facilidade, conduzir um estudo grande em sarcoma de Ewing, que a gente reúna 500 pacientes, trate 250 de uma forma, 250 de outra e compare os resultados. Porque justamente reunir esses pacientes é um grande desafio. Mas o que os estudos em Ewing mostram é que às custas de cooperações, da junção de instituições especializadas no cuidado de pacientes com sarcomas, é possível conduzir grandes estudos mesmo para doenças muito raras. E justamente esse esforço conjunto também começa a trazer resultados. Um dos trabalhos, então, da sessão plenária, que eu citei no começo da nossa apresentação, que é como se fosse a sessão presidencial do Congresso, era justamente um trabalho em sarcoma de Ewing, avaliando o papel das terapias de resgate para pacientes que tivessem falhado a quimioterapia convencional. Por muitos anos a gente não sabia exatamente o que fazer. O
paciente recebia uma linha de quimioterapia padrão para doença metastática, mas se essa quimioterapia parasse de funcionar, não se tinha uma clareza tão grande em relação a qual o melhor regime de resgate. A gente tinha diferentes candidatos, diferentes regimes, usando classes diferentes de medicamento, e justamente nesse estudo, no qual se avaliaram diferentes regimes, um foi o vencedor, que é um regime com uma droga que se chama ifosfamida. É importante contextualizar, e aí o Denis fez um comentário muito importante sobre aquilo que é apresentado na ASCO. Nem todos os resultados são generalizáveis e podem ser imediatamente transpostos para a prática clínica. Então, esse estudo que avaliou esse esquema com ifosfamida, ele usou doses muito altas de ifosfamida. São doses bastante difíceis de tolerar, principalmente no paciente adulto. Tem uma menor, que é mais sujeito aos efeitos colaterais dessa quimioterapia. Então, foi difícil desse esquema de resgate, foi pacientes pediátricos que toleram melhor a quimioterapia. Importante que nos deu uma luz sobre o melhor regime de resgate. Tem avaliado a quimioterapia de primeira linha, e a ifosfamida, então. Da mesma forma, um estudo importante no sarcoma de Ewing também trouxe o prazo de um esquema que busca diminuir o intervalo. Tipicamente, no tratamento curativo do sarcoma, faz um esquema de químio com 3 drogas, 3 semanas com 2 drogas. E isso vai se intercalando bastante longo de quimioterapia. Já havia publicação de resultados preliminares mostrando que reduzir o intervalo dessa quimioterapia diminuía a chance do sarcoma de Ewing voltar. E agora foram apresentados mostrando que isso se confirma, que a gente tem uma maior chance de cura, ou seja, uma sobrevida global, esse é o termo que a gente usa, a partir desse esquema com intervalo reduzido, não mais a cada 3 semanas, e agora a cada 2. De fato, é contundente, mais uma vez, para uma entidade rara como essa. Fica de novo, isso não pode ser generalizado, em pacientes adultos, houve uma dificuldade maior de se fazer um regime a cada 2 semanas. A gente não conseguia se recuperar em e os efeitos colaterais, principalmente para a medula, queda de imunidade, queda de plaqueta, muitas vezes limitantes, não permitindo esse tratamento a cada 2 semanas. Mas, de qualquer forma, trazendo para o dia a dia algumas respostas que a gente tinha há muitos e muitos anos e que foram custas de esforços cooperativos. E a mensagem que fica, acho que para os pacientes e para quem tem interesse, é possível também caminhar na construção de conhecimento e pela resposta em doenças raras, às custas de estudos bem desenhados e da participação de grupos especializados no cuidado. Houve apresentação também de alguns dados ainda mais iniciais de estudos de fase 1, fase 2, com intervenções específicas em subgrupos bem definidos de sarcomas, mas o que chama atenção também é o uso cada vez maior de técnicas de terapia celular em alguns subgrupos específicos de sarcoma, tipicamente o sarcoma sinovial e o lipo. Foram apresentados 2 estudos de grupos diferentes, mostrando técnicas de com uma reprogramação para o crescimento do alvo dessa célula de defesa, justamente esses 2 subgrupos específicos, o sarcoma sinovial e o mixoide, que são 2 tumores dentro do universo de sarcoma, que têm características, potenciais alvos muito bem definidos. Trazendo agora para os tumores sólidos uma abordagem que já é o padrão em alguns cenários, particularmente de alguns casos de leucemias, e agora em tumores sólidos dos sarcomas, usando uma técnica parecida, uma técnica para células de defesa. No campo do melanoma, a gente aí tem muito mais próximos do dia a dia. O que a gente vê no melanoma, a antecipação do uso dos tratamentos sistêmicos. Nós aprendemos a usar imunoterapia e terapia alvo avançada para doença metastática. Aí a gente aprendeu que diminuíam a chance de volta do melanoma naqueles pacientes nos quais o melanoma já foi disseminado para os gânglios. E agora, dados de um estudo que a imunoterapia com pembrolizumab em pacientes nos quais
nos pacientes nos quais não havia documentação, mas nos quais tinha um tumor primário de alto risco, muito profundo. E o que se viu é que a imunoterapia preventiva nesses pacientes diminuía a chance de metade da distância, o que é algo importante nessa busca pela cura. Houve também atualização do novo esquema de imunoterapia, que deve estar disponível no Brasil mais perto do final do ano ou começo do ano, terápico contra um novo alvo, uma combinação do nivolumab com o relatumab, que já está disponível, já está aprovada nos Estados Unidos. E alguns estudos ainda iniciais, mas trazendo tratamento sistêmico até que é o que se chama de tratamento neoadjuvante, e que talvez isso passe a ser a rotina anos por vir em alguns pacientes selecionados. Eu acho que, em linhas gerais, foi isso que a gente tem. E como a gente está caminhando no tempo aqui, da meia hora, que é o nosso prazo, eu queria agora, Denis, de perguntar o que houve avanço, seja mais distante da prática e seja mais perto da prática, dos geniturinários, dos tumores urológicos. Perfeito, Rodrigo. Só lembrando a todos, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta específica, alguma dúvida, pode enviar no comentário. Alguém comentou aqui que a fala estava interrompendo, enfim, imagino que esteja tudo bem com a conexão agora, qualquer coisa vocês gritam aqui para a gente. Achei muito interessante ali que o Rodrigo comentou, só para situar a todos ali, dos avanços que a gente presenciou em GIST, e acho que isso ilustra um paradigma bem interessante, que na verdade é esse de doenças raras, que não são tão frequentes, tem tido ali um avanço grande em tratamentos a partir do melhor conhecimento delas. Então, o Rodrigo mencionou ali alvos moleculares que foram descobertos e, com isso, drogas que vão atrás desses alvos. E essa é uma tendência que vem ocorrendo muito frequente ali em toda a oncologia. Claro, para cada tumor, às vezes muda um alvo, mas isso não foi diferente em vários outros tumores, inclusive nos tumores urológicos também. Mas antes disso, até dizer que tiveram sessões muito interessantes na ASCO, nesse congresso, em que assim, se faz um teste no tumor do paciente, se interroga quais são as alterações moleculares, e dependendo da alteração molecular, tem o gene A, tem o gene B, tem o gene C, o paciente recebe um remédio direcionado. Então tiveram ali algumas alterações que são frequentes, inclusive em tumores raros, que toda vez que a gente recebia um teste, um exame no paciente, a gente fala, puxa, não tem muito como agir sobre isso. Por exemplo, TP53. Então é um marco, a primeira vez que teve um remédio que foi utilizado em vários tumores que tem esse tipo de alteração, e que os tumores responderam, na verdade. Alterações também que são raras, mas podem aparecer em testes como esse, um gene chamado NRG1, que aí engloba ali pacientes com tumor de mama, sarcoma, melanoma, intestino, inclusive tumores de próstata, que todos esses pacientes com essas alterações raras recebem o mesmo remédio e acaba funcionando. E uma alteração específica num gene chamado FGFR, que inclusive o estudo, que a droga que foi testada para esse tipo de alteração, é um estudo que a gente teve a oportunidade de participar no Hospital Sírio-Libanês. E, de fato, uma paciente que a gente incluiu nesse estudo teve uma excelente resposta. Então, você imagina ali um grupo de pacientes com tumores avançados, que já não tinham ali opções de tratamento eficazes, e desses pacientes que entraram nesse estudo, 60% teve alguma redução, um controle do seu tumor. Então, a gente tem entrado nesse cenário de oncologia mais direcionada, conforme a alteração molecular, que traz grandes avanços. Agora, rapidamente, ali, grandes coisas que a gente viu nos tumores urológicos em si. Câncer de próstata teve ali muitos resultados sobre um tratamento relativamente novo que chama lutécio PSMA. O que é isso? O lutécio é uma molécula radioativa que ela é ligada a um anticorpo anti-PSMA, e o PSMA está presente em muitos dos tumores de câncer de próstata. Então, várias células expressam isso. E esse tratamento ele já mostrou que é benéfico
em pacientes com doença avançada. Os pacientes viveram mais quando receberam lutécio comparado com outras terapias. Então, lembrando aqui que eram pacientes que já tinham falhado alguns tratamentos convencionais, como o bloqueio hormonal e a quimioterapia. E o lutécio hoje, ele é aprovado nos Estados Unidos, ele é disponível no Brasil, mas ele ainda tem um acesso um pouco dificultado por não ter a aprovação regulatória. E essas novas apresentações mostram que a longo prazo, realmente o lutécio, em muitos casos, ele é superior, inclusive, à quimioterapia, e o estudo permitiu a gente ter mais informações de quem seriam os pacientes que realmente vão ter o maior benefício com lutécio. Então, geralmente são aqueles pacientes que fazem um exame chamado PET-PSMA, a lesão brilha bastante no PET-PSMA, e principalmente casos em que não tem a doença ou no fígado ou também no osso. Então, são situações de doença, principalmente linfonodal, em que o tratamento funcionou muito bem. Então, é um exemplo de estudo que ratifica uma terapia que, de certa forma, já é utilizada e disponível e nos dá mais informação de quem realmente vai ter benefício com esse tratamento. Tumores urológicos também englobam ali tumores de rim, bexiga e testículos, são as principais frentes. O que a gente tem visto ali em tumores de rim, nenhum grande tratamento novo, mas mais informações importantes sobre tratamentos que foram recentemente aprovados no Brasil. Por exemplo, o uso de imunoterapia para alguns pacientes que operam um tumor de rim. E que muitas vezes, ao operar o tumor de rim, existe um risco dessa doença retornar, que a gente chama de recidiva tumoral. Então, recentemente, nesse ano, foi aprovado o uso de uma imunoterapia para esses pacientes por diminuir o risco de recorrência. E agora, no Congresso, foi demonstrado com mais tempo que realmente essa imunoterapia reduz o risco de recorrência e que, eventualmente, a longo prazo, ela não atrapalha o uso de terapias futuras, caso esse tumor, mesmo assim, ele acabe retornando. Então, mostra que para alguns pacientes que a gente acaba identificando no consultório, a gente tem hoje uma opção para tentar reduzir o risco de recorrência. E ainda em tumor de rim, a gente vê uma tendência maior de combinações para aqueles pacientes que têm doença avançada, de imunoterapia junto com droga-alvo. E uma dessas combinações foi recentemente aprovada no Brasil. É uma combinação, no caso de uma imunoterapia na veia, que chama nivolumab, e um comprimido que chama cabozantinib. E agora, no Congresso da ASCO, foi demonstrado que essa combinação que hoje a gente tem disponível, ela permite grandes reduções tumorais em pacientes com doença avançada, em comparação com os tratamentos que a gente utilizava até então, e que efetivamente os pacientes que têm maiores reduções tumorais vão ser aqueles que vão ficar com a doença muito controlada a longo prazo e muitas vezes vão viver por muito mais tempo nesse tratamento. E por fim, acho que tumor de bexiga é um dos tumores que a gente tem visto esses avanços através do melhor conhecimento da doença, seja através de um teste molecular ou mesmo encontrando um novo alvo. A gente sabe do dia a dia que nem sempre é fácil tratar tumor de bexiga, é um tumor que em algumas situações ele é grave, ele traz problemas clínicos importantes. E agora na ASCO tivemos novidades para a doença avançada, e muitas delas são em tratamentos que são específicos para a célula do câncer de bexiga. Porque muitas vezes essa célula expressa moléculas diferentes na superfície e essas moléculas elas são possíveis de receber um tratamento direcionado. Então teve um tratamento chamado enfortumab vedotin, que ele é um tratamento direcionado específico para a célula de câncer de bexiga, que também, infelizmente, foi aprovado recentemente no Brasil. Ele ainda não está plenamente disponível, mas ele já foi aprovado, então provavelmente em 1,5 mês, 2, a gente deve ter a opção de utilizá-lo mais na prática. E na ASCO foi demonstrado no Congresso que esses pacientes que fizeram esse tratamento realmente tiveram ali um benefício em relação à quimioterapia numa situação de doença mais avançada,
que já tinha falhado a pelo menos 2 tratamentos. E uma outra via muito importante em câncer de bexiga, que tem aumentado agora o entusiasmo, é uma via chamada HER2, que muitas pessoas conhecem do câncer de mama, que inclusive foi muito comentado de tratamentos novos, de benefícios para os pacientes com câncer de mama, que tem o HER2 expresso na célula, ou mesmo expresso de maneira pequena, nem tão alta, e em bexiga esses tratamentos estão chegando também. Então existe ali mais ou menos 15, 16% de pacientes que têm essa molécula mais expressa na célula e que foram tratados com remédios anti-HER2 ligados a uma quimioterapia que é muito mais específica, que vai direto na célula, e muitos deles já também sem opção de tratamento com doenças avançadas tiveram respostas brilhantes. Inclusive eu tive a oportunidade de ter paciente nessa situação e o tratamento foi realmente muito efetivo. Então abre aí uma nova frente dentro dos tumores uroteliais, de bexiga principalmente, em que a gente conseguiu passar grande parte das novidades. Eu estou passando aqui pelos comentários. Primeiro, eu estou vendo que muita gente se conectou, entrou, saiu, isso é ótimo. É bom saber do interesse de todos. Não vi nenhuma pergunta aqui específica, então queria ali passar então para o Rodrigo para as considerações finais, algum outro ponto importante, Rodrigo? Não, Denis, acho que como todo um congresso muito importante, é fundamental a gente de fato discutir como dia e como absorver e digerir essas informações todas, isso é essencial. E de novo, fiquem ligados no conteúdo do Oncoportal, buscando trazer atualizações, novas postagens, novos vídeos. Lembrando que não somos eu e Denis, hoje somos nós dois, os outros colegas especialistas nas respectivas áreas que participam ativamente. Muitas pessoas que contribuem com conteúdo, que a Carla ajuda muito com a parte de direitos dos pacientes, sobre tudo que é relacionado à parte de cuidado do paciente oncológico. Então, sigam acompanhando aí o Oncoportal para as atualizações. Até breve, pessoal. Obrigado. Legal, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Lembrando, tem muito conteúdo lá, pessoal. Mandem, se alguém tiver alguma sugestão de algum tópico, saiu alguma coisa nova, tem alguma dúvida, mande pelo Instagram, pelo próprio site. A gente faz um texto especial, faz uma live, se for o caso, faz um podcast. Então, o que vocês preferirem, a gente leva de informação. Então, com isso, a gente vai encerrar. Obrigado a todos que se conectaram e fica o convite ali para as próximas que vão acontecer de cobertura. Boa noite.